Galera, continuando aí a nossa matéria de chumbinhos, neste segundo vídeo, tá? A abordagem vai ser outra. Nós vamos abordar nesse segundo vídeo o calibre dos chumbinhos de arma de ar comprimido, tá? Eu quero crer que todos vocês sabem o que é calibre, né? Na verdade, calibre é entendido como a circunferência de um chumbinho, tá? A medida da circunferência de um chumbinho. Então, isso é o calibre de um chumbinho. Quando se fala assim, digamos em termos de arma, é calibre .40, é porque esse .40 tem a ver com a medida da circunferência do projétil. É o calibre 4,5, é porque é 4,5 milímetros. É o calibre 5,5 e assim vai. Então, calibre, a melhor definição de calibre na prática para qualquer projétil e, portanto, também para os chumbinhos, é que ele expressa a medida da circunferência do chumbinho. Isso tem tudo a ver com a balística, com o resultado que esse chumbinho vai fazer no alvo. Por quê? Porque espera-se de calibres maiores e que, na sua grande maioria das vezes, são mais pesados, impactos mais fortes. Às vezes, nem sempre por isso com danos letais ou tão maiores, mas pelo menos impactos mais fortes, que nós sabemos que o impacto está em função da massa e da velocidade também, além de outras coisas. Então, nas armas de ar, e eu estou falando aqui basicamente as armas de ar do Brasil, eu não vou entrar aqui em calibres que nós não podemos ter no Brasil, porque não há necessidade de falar, pelo menos no momento. Posteriormente eu posso até vir a abordar acerca do assunto. Então, eu vou focar o assunto nos calibres que aqui no Brasil é permitido usar. Tá? O primeiro calibre que nós vamos falar dele é esse aí, que é o calibre 4,5 milímetros ou 0,177 de polegada, ou 0,177 de polegada. É um calibre bastante conhecido, tá? Embora hoje ele não talvez o calibre preferido dos atiradores, mas ele é sem dúvida um calibre bem conhecido e bem popular aqui no Brasil. Seguindo a ele, e até pela necessidade do mercado de armas que desse um resultado melhor em caça sobretudo, surgiu então esse segundo calibre aí, que é o 5,5 milímetros ou 0,22 de polegada. Pode parecer muito pouco, 1 milímetro a mais do calibre 4,5 para o 5,5, mas na verdade esse 1 milímetro a mais representa muito no impacto que o calibre tem no alvo, nos efeitos que ele implica de danos no alvo quando ele atinge esse alvo. Ele transfere uma energia muito maior com 1 milímetro a mais, que nesse milímetro a mais coube mais circunferência, mais comprimento, mais peso. Então, por uma necessidade principalmente de impactos mais fortes e para a área de caça, surgiu então esse segundo calibre aí, que é o .22 ou 22 como a gente chama, que é o calibre aqui na nossa medida brasileira 5 milímetros e meio, um pouquinho mais que meio centímetro. E recentemente, tá, a CBC presenteou os atiradores brasileiros aí com o desenvolvimento deste novo calibre que vocês vão ver agora, que é o calibre 6 milímetros, tá? É bom que se diga, o maior calibre permitido aqui no Brasil para armas de ar comprimido, tá? É o calibre 6 milímetros. Há toda uma logística para eles segurarem só até esse calibre, porque lá fora você tem o 6,35, você tem o 9 milímetros, você tem os 7 milímetros e meio, mas aqui no Brasil é no máximo os 6 milímetros, que
surgiu como uma alternativa da CBC de máxima exploração da legislação brasileira. Já que só pode ter até 6, vamos então produzir um calibre de 6 milímetros para os atiradores brasileiros que desejarem, pelo menos em teoria, o maior impacto e o maior dano que uma arma de pressão hoje no Brasil pode transferir a um alvo. Então os calibres são esses. Eles têm pró e têm contras, né? Com calibres em si, eles tanto têm, cada um deles, fatores positivos e fatores negativos, sendo que normalmente quando eles são negativados são opiniões quase sempre pessoais, porque cada um, para aquilo que ele se propôs quando ele surgiu, responde direitinho às necessidades desse calibre. Daí nós vamos dar uma perpassada rápida aqui também só no aspecto prático da coisa em si, das vantagens que cada calibre oferece, até para que você saiba, não, vou comprar uma arma desse calibre, uma arma daquela. Eu acho até que o ideal, se a gente pudesse, era ter uma de cada calibre, para você, de certa forma, estar resolvido e realizado em todos os calibres que o mercado tem. Mas, então, começando uma análise aí dos benefícios de cada calibre, do diferencial, eu vou falar apenas de forma rápida e de forma prática, tá? Desses benefícios. Nós vamos começar aí pelo calibre 4,5, que foi o primeiro que nós mencionamos aí, que traz como benefício, tá, que vocês podem ver aí, sobretudo maior velocidade, tá? Vamos falar assim em parte direitinho aqui, sem correr muito nesse aspecto aí. Por que maior velocidade? É óbvio, porque ele é mais leve, tá? É bom que se diga que essa maior velocidade aí, ela não é sempre constante, não. Se ele atinge maior velocidade dentro de uma faixa de metragem, porque por ele ser leve, tá, e um calibre relativamente pequeno, é muito fácil os mecanismos que opõem resistência ao chumbo na balística externa, que é a gravidade, a pressão atmosférica, a temperatura, o vento, é muito fácil tudo isso desacelerar esse projétil mais rápido também. Porém, dentro de certas metragens, até uma metragem X, esse projétil é o projétil mais veloz no momento do mercado. Eu acredito que vamos desenvolver armas cada vez mais potentes, porque a nossa legislação limita calibre, mas não limita potência. Pelo menos por enquanto não. Então às vezes vamos fazer cilindros maiores, porque no gás RAM as armas que estão saindo com gás mais forte não estão dando certo em relação à pontaria. Pode ser que nas PCPs surja essa alternativa aí. Já tem, por exemplo, a Gamo Extreme. Ela é capaz de projetar um projétil desse aí, 4,5, a 1600 fps. Está quebrando a barreira do som e saindo como um verdadeiro canhão na boca do cano, tá? Então, uma das grandes características desse projétil é maior velocidade. Então, ele impacta o alvo mais rápido. Um dos motivos até do tiro olímpico ser praticado nele, tá? Porque para a metragem que o tiro olímpico é praticado, ele atende muito bem e sofre, na maioria das vezes o tiro olímpico também é indoor, em ambientes fechados, então ele sofre menos a ação dos efeitos externos e atinge o alvo numa trajetória retilínea muito boa, como eu falei, é uma determinada metragem, tá? Então ele tem a maior velocidade dentro de uma certa metragem de todos os projéteis, e se ele tem a maior velocidade, às vezes ele nem sempre tem o maior impacto, às vezes ele tem um menor impacto, tá? Isso porque ele tem pouca massa, pouco peso. Nós sabemos que a energia de um projétil que ele carrega consigo está em função da velocidade do seu peso. É uma questão de uma multiplicação aí, tá? A velocidade ao quadrado multiplicado pelo peso do projétil dividido por 2000 vai dar a energia do projétil. Então,
como ele normalmente é mais leve por ser menor, ele nem sempre transmite o maior impacto ou chega com a maior energia no alvo. Nem sempre, nada é regra, existem casos e casos, mas normalmente ele não é o projétil de maior impacto ou que transfere maior energia ao alvo, tá? Ele transmite um bom impacto. Hoje nós temos armas 4,5 que tem um impacto extraordinário, tá? Suficiente para aquilo que se destina às armas aqui no Brasil, mas não é o maior impacto, o impacto do 4,5 aí, tá? Ele tem como outra vantagem, vocês estão vendo na segunda linha, a maior trajetória retilínea. Então, todo projétil, quando você dispara ele na arma, ele faz uma curva, porque a tendência dele é cair em direção ao solo por causa da gravidade, da desaceleração e etc. Sobretudo a gravidade. Então, às vezes um projétil, conforme o peso dele, ele desce, ele declina mais rápido. O 4,5 tem essa vantagem, ele custa mais a declinar. Digamos que você dispare armas de calibres diferentes, os 3 calibres que nós falamos aí, o 4,5, o 5,5 e os 6mm. Você dispare com cada uma arma dessa ao mesmo tempo os projéteis correspondentes a elas a 100 metros de distância. Você vai ver que, vamos mudar a metragem a 40 metros de distância, você vai ver que o chumbo 4,5 vai pegar mais alto, o 5,5 vai pegar mais baixo um pouquinho, porque ele vai declinar, a trajetória retilínea dele é menor, o 6mm vai pegar mais embaixo ainda. Então o 4,5 ele tem essa vantagem, que é uma trajetória retilínea maior, por ele ser mais leve, por ele trafegar, e vamos falar do jeito correto, em balística, pelo seu arrasto, ser um arrasto melhor no ar, tá? Então é uma outra vantagem que esse projétil tem. E ele, na terceira linha, tá aí, é muito bom para tiro ao alvo. Tá? Como eu falei, por isso ele é escolhido nas Olimpíadas, porque ele responde muito bem por tiro ao alvo, ele dá pouca diferença entre o que foi a visada do atirador e o impacto onde ele vai pegar naquela metragem lá no alvo, porque ele declina pouco, a curva balística dele é bem menos acentuada. Então ele é muito bom para quem quer praticar tiro ao alvo, tá? Dentro de uma certa metragem. É bom a gente lembrar isso, que cada chumbinho, cada calibre tem limitações de alcance e sobretudo de alcance útil. Não é porque, por exemplo, um projétil atinge 300 metros de distância que ele vai atingir de forma útil qualquer alvo a 300 metros. Ele atinge de forma útil até ali pelos seus 100 e poucos, dali para lá ele já está declinando tanto, desacelerando tanto e perdendo tanta energia que o impacto dele não seria substancial. Eu não estou falando isso de forma exata nessa metragem, mas é só a título de informação. Então é uma vantagem que esse projétil tem consigo também. Outra vantagem, outro detalhe que ele tem, está na quarta linha aí, perdão, baixo aproveitamento em caça, né? Embora eu costumo dizer que não existe projétil ruim para caçar, existe atirador com pontaria ruim, porque toda caça ela tem, todo animal que se caça, toda caça viva, onde se pode caçar. Eu quero lembrar que aqui no Brasil é proibido, que não se deve caçar, a nossa fauna, a nossa flora é protegida, tanto fauna quanto flora, né? Embora nós estejamos falando de caça aqui só, mas não se deve caçar. Mas digamos que algum estado onde se pode caçar, ele não é o projétil muito indicado para caça. Por quê? Porque ele é muito leve, ele carrega consigo menos energia. Mas eu sempre gosto de dizer isto: um projétil com 8 joules de energia abate um coelho a 30 metros de distância. O que faz as pessoas às vezes não serem bem sucedidos é porque eles não treinam bem a pontaria e atiram no lugar errado, né? Toda caça tem o seu kill zone, zona de morte, que se acertar ali vai abater cabeça, coração, e a pessoa às vezes mira na caça, está dentro da mira dele, da visada, ele puxa o dedo independente de onde vai acertar. Aí não é só com 4,5 não, é com outros calibres também que ele não vai ser feliz. Mas ele em si, como calibre, não é o calibre mais indicado para caça, embora, igual eu falei, a gama extreme
outras aí têm já velocidade e energia suficiente para uma caça bem sucedida com esse calibre, mas ele não é muito indicado para a caça não, tá bom? E outro detalhe, que ele é popular e talvez seja o mais barato das munições, exatamente porque ele gasta menos coisa na sua matéria-prima, então ele automaticamente, a sua matéria-prima, na sua composição, para fazê-lo, ele gasta menos material, porque ele é mais leve e tal, então ele é mais barato. É uma forma da pessoa que gosta de praticar tiro ao alvo, praticar com um chumbo baratinho, que se tem acesso fácil, ele é muito popular, se acha com facilidade em todos os lugares, em diversos formatos, diversas empresas o produzem, então ele é assim muito fácil de ser achado no mercado. O que eu falei aqui do 4,5 é característica básica. Há um outro detalhe também, eu não coloquei não, mas vou mencionar aqui verbalmente, vou verbalizar aqui. Você acha praticamente todo tipo de arma nesse calibre, pistola, carabina, todo tipo de armas intermediárias, você acha um calibre 4,5, porque ele é muito popular dentro e fora do Brasil, tá? Ele tem algumas outras características, mas que eu não vou mencionar muito, vou só fazer menção de uma que eu não ia colocar aí, até não anotei não, mas vou falar coeficiente balístico, tá? Ele, apesar de ser pequeno, ele tem um bom coeficiente balístico, tá? Considerado um coeficiente balístico que até, diríamos assim, desproporcional para o tamanho dele. Não são todos, mas são os chumbos que são produzidos por indústrias mais caprichosas. Ele tem um coeficiente balístico suficiente para atender necessidades diversas. Então, o calibre 4,5, basicamente, tá, pessoal, é isso que nós falamos aí dele aí no aspecto prático. Segue-se então o segundo calibre que nós falamos, que é o 5,5, tá aí na tela para nós aí, e é um calibre que ele veio a princípio como uma resposta, tá, da indústria por uma necessidade da caça em si, porque se queria caçar, alguns países onde se pode caçar, as pessoas tinham desejo de caçar e às vezes estavam com um calibre que era não muito efetivo, sobretudo para quem, igual eu falei, não atira muito bem, tá? Então a indústria produziu o calibre 5,5, ela aumentou, ou 0,22 polegadas, ela aumentou pouca coisa, 1 milímetro nele em si, mas aumentou muito na resposta que o projétil dá às necessidades do atirador. E ele tem praticamente só pontos positivos em si, apesar de ter limitações também. Nós colocamos aí, por exemplo, ele tem uma velocidade excelente, tá? Embora não seja toda a velocidade do 4,5, mas como ele carrega normalmente o dobro do peso do calibre 4,5 e viaja a uma velocidade bem próxima, a velocidade dele é considerada excelente para tiro com arma de ar. Então, assim, em termos de velocidade, ele não deixa a desejar. As PCPs, por exemplo, já tem PCP no mercado aí, disparando um chumbo desse que quebra a barreira do som, né? A Sumatra, por exemplo, já consegue propelir certos chumbos 5,5 aí, a uma velocidade acima de 400 metros por segundo. Então, assim, em termos de velocidade, é considerado excelente a velocidade que esse projétil pode alcançar, tá? E um excelente impacto também, porque ele, apesar de os mais populares pesarem aí, eu até não estou falando, galera, muito sobre peso, não, porque existe em cada versão desses chumbinhos com pesos diferentes, mais leves, mais pesados, formatos diferentes. Então não estou entrando muito em peso não, porque isso varia muito de cada firma que produz, tá? Então estou falando mais do projétil em si, tá? Mas ele tem um excelente impacto, porque ele consegue carregar com ele muita energia. A minha PCP, por exemplo, tem uma média de 42 joules, tá? De potência com esse calibre aí. É muita coisa, 42 joules.
É muita coisa. É claro que não é a bala de um fuzil. Tem fuzil que tem 4.000 joules de impacto. Mas nós estamos falando de fuzil. Tem um projeto também que dá não sei quantas vezes mais do que um projeto 5,5. Mas em termos de projétil que usa como mecanismo de propulsão o ar, o 5,5 tem uma potência excelente também, muito boa e capaz de resolver praticamente todas as necessidades de um atirador que não queira, e é uma brincadeira, tá, turma? Matar elefante, o resto tá resolvido, tá bom? Então ele tem essa vantagem aí, excelente impacto, ele tem uma boa trajetória, vocês estão vendo a segunda linha aí, embora não seja uma trajetória retilínea tão boa quanto a 5,5, mas é uma trajetória que aceita compensação. A curva balística dele, tá? O fator declínio dele não é tão grande que não se possa ser compensado pelo atirador com luneta. Sobretudo hoje com as lunetas 1000 dots, isso ficou fácil de se resolver e o problema praticamente deixou de existir. Então ele tem uma trajetória muito boa, porque com um projeto desse, para você ter ideia, é possível um bom atirador alvejar um alvo a 150 metros sem dificuldade, tendo zerado a sua luneta para os seus 20, 25 metros. Então tem uma trajetória muito boa mesmo, esse calibre 5,5, tá? E essa trajetória, como eu falei, retilínea em diferentes distâncias, porque é possível fazer essa compensação aí via luneta, tá? Na terceira linha, vocês estão vendo, ele tanto é bom para tirar o alvo, quanto bom para a caça. Aí, mais uma vez, eu quero lembrar, e eu preciso de fazer isso porque o canal é público, tá? Para ninguém falar que a Arquimedes está ventilando assunto na internet, que é contra isso ou contra aquilo, tá? Ele é muito bom para tirar o alvo e para caça, embora não se pode caçar no Brasil. Não se espere de quem compra arma para tiro esportivo usá-la como arma de caça. Então, ela é para tiro esportivo, para um prazer, uma recreação, uma disputa saudável. Então a arma de ar comprimido é para isso. Ele tem então essa característica aí, que ele é muito bom para tirar o alvo e muito bom para caça. Em qualquer das duas modalidades ele atende perfeitamente, porque ele responde bem a distâncias médias e longas e curtas também, tá? Com uma boa precisão para esses dois objetivos aí, tá? Na quarta linha aí, vocês estão vendo uma outra vantagem que esse calibre tem, que é uma grande variedade de formas, pesos e composições. Nós vamos ter uma aula só sobre forma de chumbinho, as principais, as características dela, tá? Não dá para fazer tudo de uma vez, mas nesse calibre 5,5 aí você encontra chumbinho de toda forma, com a ponta mais chata, mais pontiagudo, hollow point, jaquetado, não jaquetado, e afora vai. Então existe uma gama muito grande para cada necessidade que o atirador quiser propor para o seu tiro e para cada gosto. É uma vantagem, o mercado investiu muito nesse chumbinho para isso aí. E na linha de baixo de tudo aí está aí, ó, preços para todos os gostos. A qualidade, é claro, tem em função do preço, tá? Então não é porque é calibre 5,5 que eu não vou poder tirar, porque o chumbinho é muito caro, não é. Tem preço para todo tipo de gosto, desde chumbos extremamente baratos, que você vai lá com R$30, você às vezes traz 3 caixas com 250 cada uma, tá? Até chumbos caríssimos, como alguns JSB, que custam mais do que o preço de uma carabina, por causa do balanceamento e da tecnologia que o projétil tem. Então tem para todos os gostos, tá? Esse calibre aí. Ele é, um detalhe aqui que eu não coloquei também, mas eu falei do 4,5, vou falar dele também. É um chumbo de um excelente coeficiente balístico. Para vocês terem ideia, qualquer projétil que dê mais de 0.024 ou 0.0240 de coeficiente balístico é considerado um chumbo muito bom, e tem 5,5 que dá isso aí no mercado aí, tá?
Então é um coeficiente balístico muito bom que ele possui, tá? E é um chumbo que não demandou que as carabinas tivessem uma construção totalmente diferente para se adequarem a ele, não. E as carabinas puderam manter a proporção e usar esse novo peso aí de chumbo, que é o chumbo 5,5, tá? E então vem aqui para a nossa parte final, naquilo que nós nos propomos, o calibre 6 milímetros, que recentemente a CBC lançou aí no Brasil através da colocação no mercado da Nitro 6, ou o 0,236 de polegadas. Se houver alguma divergência nessa medida em polegadas aí, galera, eu peço para vocês me perdoarem, porque nos sites que eu achei de pesquisa deram essa medida aí em polegadas. Inclusive tem algumas caixas de chumbo da CBC que saem com essa medida aí, tá, em termos de polegadas. Como eu falei, o calibre 6 milímetros ele surgiu para que no Brasil se pudesse explorar ao máximo o que é permitido em termos de arma de ar comprimido, tá? Que é até o calibre 6 milímetros, nós não podemos ter mais. Então ele foi feito, tá aí no mercado, tá aí a Nitro 6, que até onde eu sei é a única no Brasil no momento que dispara esse tipo de projétil. E ele tem também as suas vantagens, tá? Nós estamos vendo aí que é, por exemplo, baixa velocidade, porque ele é mais pesado, então automaticamente ele voa um pouco mais lento, mas ele tem o maior impacto de todos os três. Ele consegue carregar com ele a maior quantidade de energia em relação aos demais. Então ele tem um impacto muito grande. O que ele perde em velocidade não prejudica em nada o desempenho desse chumbo. Ele perde em velocidade, mas ele chega muito bem ao alvo em médias e longas distâncias. Quando a gente fala de longa distância, é claro que nós estamos falando de longa distância para arma de ar, né? Não se pode comparar com arma de fogo, mas para aquilo que é o alcance de uma arma de ar, ele alcança muito bem a longa distância, com perfeita condição de impactar, de destruir, de abater a distâncias médias e longas, tá? Ele tem aí no segunda linha um fator de declínio muito acentuado. Por ele ser mais pesado, ele declina mais rápido em relação aos demais. Mas igual eu falei, nada que não tenha como ser compensado com uma boa luneta. Então, se você aferir direitinho a sua luneta e fizer um estudo da variação dele em relação aos dotes da luneta, você compensa sem problema, mas a curva balística dele é mais acentuada por causa do seu peso maior e por não se poder, ou não vou dizer poder, o mercado ainda não tem conseguido fazer uma mola de gazão potente que não desestabilize tanto a arma. Então, como isso ainda não foi criado, nós ficamos aí com a potência relativa, porque as potências já estão fazendo vibrar demais a arma e quebrar muito as lunetas, tá? Na terceira linha, tá? Ele está muito bom para caça, porque por ele ter mais energia do que todos os demais, esse é o chumbinho ideal para caça. Para quem quer caçar, pegou um abraço e pronto. Embora, conforme o lugar que pegar, machuca e não mata. Isso é qualquer calibre, até arma de fogo, né? Mas lembrando que não se pode caçar no Brasil, tá bom? Ninguém está falando para ninguém caçar, isso é só informação, tá? Acerca do projétil em si. Então, ele é muito bom para caça, porque ele concentra muita energia nele por causa do seu peso, tá? E a quarta característica, que é, infelizmente, poucas variedades no mercado e custo alto. Mas a variedade que tem no mercado atende bem. Eu acredito que com o tempo, se essa arma começar a ter uma aceitação maior e for vendida, a indústria for bem vendida, né? A indústria deve investir mais na construção, na logística de chumbos diferentes para essa arma. Haja visto que o 6,35, que é muito comum lá fora, que não se pode ter no Brasil, porque passa 6 milímetros, tem uma gama muito grande de chumbos para ele, tá?
E ele é, meu amigo, se você ainda não pôde dar um tiro com a carabina 6,35, hora que puder atire, porque é um show de bola, tá? É tudo de bom, é muito bom mesmo. Então, se o 6mm pegar, nós gostaríamos que o governo nos ajudasse com impostos e a indústria diminuísse um pouquinho a margem de lucro para que a gente pudesse comprar, né? Porque se ele fizer isso por certo, se adquire mais desse tipo de arma. Então, se pegar, eu acredito que vão construir chumbos diferentes para essa arma, tá? O coeficiente balístico dele é alto para arma de ar, tá? Chega a ser um chumbo perigoso, tá? O alcance dele é muito bom e ele atende muito bem, sobretudo para a caça, tá? E para quem gosta de destruir alvo, tem gente que tem um prazer de dar um tiro e falar assim, atravessou, furou, acabou com aquilo, né? Tem esse prazer tremendo, isso é muito bom, nada contra. Esse é o chumbo próprio para você. Então são as vantagens dos chumbos que nós temos em mãos aí. Se você for ouvir alguém, que desvantagem, ele vai pôr alguma desvantagem em um, no outro, mas normalmente são questões pessoais e para as quais o atirador às vezes não se informou bem, para fazer até uma crítica, uma vez que quando a arma foi construída para esse calibre, o objetivo que se tinha para ela tinha uma certa limitação. E às vezes a pessoa quer alcançar limitações que extrapolam o calibre e a arma que ele tem na mão. Por isso que você tem que saber, para que eu quero a minha arma? Para você comprar a arma certa no calibre certo. Então, galera, acerca dos calibres é isso aí. Tá falando só destes, porque é o que a gente vai encontrar e poder manipular aí, tá? Espero que vocês gostem. Mais uma vez um vídeo mais longo, mas as informações estão aí, tá? É Arquimedes de Caratinga, desejando um abração à galera do canal aí e preparando já o próximo vídeo, ok?